O poder da paciência. Capítulo 4. As práticas da paciência. A maneira mais rápida e certa de viver com dignidade é ser realmente o que aparentamos ser. Todas as virtudes humanas aumentam e se fortificam quando as praticamos e as vivenciamos. Sócrates. Em última análise, nossa tarefa como pessoas em busca da paciência é aumentar nosso nível de consciência. Novas pesquisas sobre o cérebro sugerem que o tempo entre o impulso e a reação é de meio segundo. O nível de consciência aumenta esse tempo em mais meio segundo. Esse meio segundo a mais é o espaço em que a paciência se torna uma opção viável. Sem essa pausa, nós reagimos a partir da parte emocional de nossos cérebros, que busca obter o que queremos naquele exato minuto, mesmo que a execução do desejo possa não nos trazer benefícios. As práticas sugeridas aqui ajudarão você a aumentar seu nível de consciência e, portanto, o seu leque de escolhas. No início, temos que treinar conscientemente para perceber a forma e o tempo de reação do nosso impulso. Ao optarmos pela paciência, seremos mais capazes de avaliar o que será melhor para nós. Portanto, quanto mais praticarmos, mais automática se tornará a paciência e chegará o momento em que tomaremos nossa decisão sem nem mesmo estarmos conscientes da escolha que fizemos. Diga a si mesmo a verdade sobre a sua posição neste exato momento. Algo acontece quando não resistimos, quando não nos odiamos por causa do que estamos vivenciando. Nossos corações se abrem. Sharon Salberg. Há 2 anos, deparei-me com o livro de Robert Fritz, O Caminho da Menor Resistência. O trabalho de Fritz é sobre mudança consciente, como pessoas e organizações mudam deliberadamente. Sua ideia, baseada nas leis da física, é muito simples. Começamos dizendo a nós mesmos a verdade sobre o que queremos e sem fazer julgamentos ou críticas. Onde estamos nesse exato momento em relação ao que queremos. Portanto, para começar a cultivar mais paciência, precisamos saber primeiro o nível de paciência que já temos. Fritz acredita que não adianta você apenas dizer que quer mais paciência. Dizer apenas mais é muito vago. Então, como medir a paciência? Como a paciência é uma qualidade que você exibe com maior ou menor intensidade num determinado momento, podemos medi-la em uma escala de -5 a +5, com -5 significando seu nível de paciência mais baixo e +5 o mais alto. Pense na sua própria vida. Quais são os comportamentos e sentimentos que correspondem a -5 para você? Quais são os que correspondem a +5? Para mim, -5 é arremessar alguma coisa ou dizer algo realmente cruel para outra pessoa. É sentir uma imensa fúria que eu não consiga controlar. Um +5 é manter-me serena quando Ana se atrasa e eu preciso deixá-la na escola e estar em uma reunião dali a 20 minutos. Mas, ainda assim, arranjo tempo para ouvir o que ela está dizendo. A partir dessas 2 classificações, pense nas situações de sua vida e determine onde, de modo geral, você gostaria de estar e onde passa a maior parte do seu tempo. Para mim, eu diria que realmente gostaria de estar entre 4,5 e que provavelmente estou em 2. Quando dizemos para nós mesmos a verdade sobre onde estamos e onde queremos estar, percebemos que há um espaço entre os 2 pontos. Esse espaço, afirma Fritz, é uma coisa boa. Ele a chama de tensão criativa, porque ela permite que algo novo nasça quando forçamos a energia a se mover da realidade atual para o resultado desejado.
Você nem mesmo precisa se preocupar com como exatamente isso acontecerá, diz Fritz. Diga a si mesmo a verdade sobre a sua realidade atual, sem se julgar ou repreender. Mantenha seu objetivo enquanto experimenta determinadas situações e observe o que acontece. Experimente as práticas que vou lhe mostrar e siga as que lhe parecerem mais atraentes. Daqui a um mês, verifique novamente. Isso leva tempo para funcionar. Quais são os seus números agora? Sintonize-se na parte da manhã. Foram necessários tempo e prática para compreender que a maneira como iniciamos o dia determina o ritmo de tudo que virá depois. Tracy D. Serguart e Peg Howard. Tenho uma amiga que é professora do pré-escolar. Um dia, ela compartilhou comigo um de seus maiores segredos sobre educação de filhos. Assim que acordar, passe despreocupadamente 20 minutos com seus filhos e o resto do dia transcorrerá com muito mais tranquilidade. Você terá menos dificuldade em fazê-los prepararem-se para a escola, menos manhã quando deixá-los e menos conflitos no fim do dia. Segui seu conselho e ele se mostrou incrivelmente eficaz. Quando comentei isso, ela me disse que eu ficaria surpresa com o número de pais que afirmam que não têm 20 minutos sobrando e, por isso, passam o dia inteiro brigando com seus filhos e, no final, gastam muito mais do que 20 minutos. Para mim, essa é uma história que ilustra como nós podemos facilmente desperdiçar tempo e dinheiro. É também sobre como o ambiente da parte da manhã realmente afeta o que acontece durante o resto do dia. Muitas pessoas, em especial as mulheres, me contam que quando dedicam nem que seja apenas 10 minutos a si mesmas assim que acordam, se mostram muito mais flexíveis no resto do dia. Filhos, colegas de trabalho, maridos, todos parecem um pouco menos sufocantes quando elas reservam alguns preciosos minutos para se sintonizarem consigo mesmas em primeiro lugar. Isso acontece porque parte da nossa falta de paciência decorre do fato de não termos tempo para prestar atenção em nós mesmos, por estarmos sendo puxados em tantas direções. Não é surpresa, portanto, se ficamos tão impacientes com os outros. Estamos sendo impacientes com nós mesmos. Neste exato minuto, pare alguns segundos para tentar descobrir quando e onde você pode arrumar tempo para sintonizar-se consigo mesmo na parte da manhã. Em geral, eu acordo antes do Dom e da Ana e fico na cama saboreando esse momento em que nada é exigido de mim. Mas você também pode aproveitar 10 minutos no estacionamento antes de dirigir-se para o escritório ou para a escola de seus filhos. Cabe a você descobrir. Esses poucos minutos são a sua chance de se preparar para o dia que está iniciando. Como é que você está se sentindo? No que você está pensando? Qual é o seu desejo? Está precisando de alguma ajuda? Com que qualidade você quer viver seu dia? Com alegria, paz de espírito, generosidade? Relaxe o corpo e respire fundo algumas vezes. Depois, tire alguns minutos à noite para mentalmente rever o dia e verificar se a sua sintonização da manhã causou efeito. Você ficou mais maleável e flexível? De modo geral, você atravessou o dia de forma mais positiva? O que funcionou e o que não deu certo? O aprendizado ocorre quando paramos e refletimos sobre os acontecimentos. Portanto, dedique a você esse minuto à noite para aprender com as experiências do dia. Repita isso durante uma semana e decida então se é algo que você gostaria de fazer regularmente. A nossa reserva de paciência é recomposta quando damos atenção às nossas próprias necessidades. Quando é que sou paciente? Deixe-me contar as maneiras. Para aprender a ter paciência,
você precisa primeiro ter muita paciência. Stanislaw J. Leck. Ana veio da China e quando a adotamos tinha 1 ano e estava muito maltratada. Não conseguia nem mesmo se virar. Pesava apenas 7 quilos e tinha queimaduras de 2º grau no bumbum por ter ficado muito tempo deitada na própria urina. Assim que vi aquela criança tão bonita que tinham deixado definhar durante 13 meses, todos os meus instintos maternais entraram em ebulição. Tomei uma decisão. Esse precioso ser só precisaria de amor e de atenção para se desenvolver. A partir daquele momento, tive toda a paciência de que precisava. No consultório do pediatra, eu me recusava a olhar as tabelas de estatísticas que descreviam em que ponto ela deveria estar. Recusava-me a comparar seu peso e altura com os das crianças da mesma idade. Quando, aos 3 anos, ela começou a gaguejar, recusei-me a chamar sua atenção para o problema, concedendo-lhe o tempo necessário para que ela resolvesse isso sozinha. Dom e eu a abraçávamos muito, dormimos com ela até os 4 anos e quando estávamos em casa, passávamos a maior parte do tempo com ela. Hoje, com 5 anos e meio, Ana é uma menina esperta, bonita, articulada, campeã de bambolê e está prestes a entrar para a pré-alfabetização na sua escola. Nossa filha é a prova de que o amor pode conquistar tudo, mas é também a pista para o local onde a minha paciência reside com facilidade. Eu tenho uma imensa paciência com as pessoas. Posso, ocasionalmente, ficar frustrada, aborrecida ou até mesmo zangada. Mas, no fim, minha paciência retorna. Eu simplesmente me recuso a desistir de um ser vivo que entrou na minha esfera. Você também possui uma enorme paciência para alguma coisa determinada. E quanto mais descobrir o que estimula a sua paciência, mais poderá utilizá-la em qualquer circunstância. Aqui vai uma maneira de começar. Faça uma lista das situações em que você é naturalmente paciente. Isso ocorre com pessoas, com adultos e crianças, ou mais com uns do que com os outros, com animais, ou, como minha filha, fazendo coisas com as mãos. Você persiste até alcançar seu objetivo, apesar das dificuldades? Onde e como a sua paciência se apresenta? Agora, analise a sua lista e estude seu padrão de sucesso. Reflita sobre o que torna a paciência possível para você nessas ocasiões. Quando é mais fácil ser paciente? Você provavelmente não tem consciência disso, mas, na realidade, alguma coisa dispara a sua paciência. Pode ser um sentimento, uma imagem em sua mente, uma frase que você repete. Embora não perceba, você certamente faz alguma coisa que aumenta a sua capacidade de paciência. Quando Bob, um cliente, fez esse exercício, descobriu que é muito paciente com problemas que surgem no trabalho, porque vê uma imagem de si mesmo alcançando sucesso no passado, e isso lhe dá a confiança de que irá resolver a situação atual. Comigo, sou paciente sempre que sinto um profundo desejo de estimular o crescimento de outro ser vivo. Essa sensação torna a minha paciência virtualmente infinita. Depois de descobrir seu padrão de sucesso, você poderá usá-lo em situações que normalmente desafiam a sua paciência. Por exemplo, eu agora utilizo melhor a minha paciência quando sou obrigada a esperar, o que normalmente me deixa exasperada. Tento visualizar a experiência como uma oportunidade para estimular meu próprio crescimento. Ao lidar com os filhos, que era quando Bob frequentemente perdia a paciência, ele começava a pensar no investimento que estava fazendo para a felicidade deles e conseguia se acalmar. Com isso, deixou de perder a paciência em casa com tanta frequência. Uma amiga, sempre que se vê perdendo a paciência, repete para si mesma a primeira frase da desiderata. Siga placidamente por entre o ruído
e a pressa, e sinta a paz que pode haver no silêncio. Você é paciente. Ao descobrir onde e como, poderá aprender a acessar sua paciência quando mais precisar dela. Saiba o que deflagra a sua impaciência. A paciência é cultivada por meio do processo racional de análise. É essencial começar nosso treinamento da paciência quando estamos calmos e não quando sentimos raiva. Dalai Lama. Meu pai era uma pessoa gentil, isto é, a maior parte do tempo. E eu era uma boa criança que só queria agradá-lo. Na maioria das vezes eu conseguia, mas de vez em quando ele perdia a paciência comigo. Rangia os dentes, contraía o maxilar e me tratava com rispidez. Minha terrível ofensa? Escovar os dentes fora do banheiro. Lembrei-me disso um dia desses, quando a mãe de uma amiga de Ana disse que quando se tratava de ter paciência com seus 3 filhos, as manhãs eram o pior horário. Eu não sei por que ela confidenciou. Talvez seja a pressão para fazer todo mundo sair na hora, mas o fato é que eu perco a paciência quase todas as manhãs. Isso me fez pensar sobre o que me faz perder a paciência com mais facilidade. Esperar em filas me veio logo à mente. Mas as outras zonas de perigo para mim são os aparelhos eletromecânicos. Deviam estar pensando em mim quando criaram a palavra desajeitada. Fazer qualquer coisa com as mãos é incrivelmente desafiador. Sempre foi assim. Na época em que tive que aprender a costurar, minha irmã saía de casa quando me via abrindo a máquina de costura. Até hoje, eu me sinto a mulher desajeitada quando se trata de fazer qualquer coisa que exija coordenação motora ou qualquer habilidade mecânica. Adoro cozinhar, mas quando vou para a cozinha, veto qualquer receita que exija preparativos e formatos muito complexos. Se não fizer isso, é grande a probabilidade de eu acabar arremessando um peito de frango contra a parede. Quais os fatores que deflagram a sua impaciência? Eles são diferentes para cada um de nós. Para minha mãe é ver bagunça. Pilhas de brinquedos largados, roupas no chão, camas desarrumadas. Para meu marido é ser interrompido por Ana quando está tentando me contar alguma coisa. Para minha amiga Débora, são as mensagens eletrônicas que nos impedem de falar com uma pessoa real. Pare um instante e gaste 2 minutos anotando em um pedaço de papel ou na sua mente quando e onde você fica mais impaciente. Quando percebemos exatamente o que é que nos faz perder a paciência, aumentamos o leque de opções de respostas. Mas isso só acontece se não nos julgarmos. Se nos censurarmos por ficarmos impacientes quando alguém está falando devagar, ou por estourarmos com nossos filhos, não mudaremos. Caímos num círculo vicioso quando nos recriminamos por perder a paciência. Pois, ao fazer isso, nos impacientamos mais ainda. Mas, se pudermos simplesmente constatar nosso comportamento em um momento de calma, eu de fato enlouqueço todas as manhãs, na hora de arrumar as crianças. O que posso fazer a respeito? Seremos mais capazes de mudar. Dê uma olhada na sua lista. Pense no que pode fazer para contornar as situações que você considera mais difíceis. Se achar que alguma é incontornável, procure entender e aceitar a sua dificuldade. Uma vez, ouvi alguém dizer: estou fazendo o melhor que posso agora. Se eu pudesse fazer ainda melhor, eu faria. Que diálogo afetuoso essa pessoa teve consigo mesma. Disse a verdade e reconheceu que queria melhorar. Tudo isso sem se culpar. Sabem o que fiz com minha falta de jeito? Aprendi a tranquilamente passar a tarefa para meu marido, ou até mesmo para minha habilidosa filha de 5 anos. Quando preciso utilizar um aparelho sozinha, lembro que de fato tenho dificuldade, e dessa forma não fico tão aflita com a situação. E não chego perto de uma máquina de costura há 35 anos. Aprenda a reconhecer seus primeiros sinais de aviso.
Os problemas nada mais são do que oportunidades vestindo roupas de trabalho. Henry Kaiser. Pelo telefone, Cíntia me contava como seu humor oscila e como, sem motivo aparente, ela perde a paciência. Num minuto estou bem, no minuto seguinte me torno uma megera e essas explosões vêm sem nenhum aviso prévio, ela se lamentava. A impaciência frequentemente é assim, como uma repentina tempestade de verão que surge do nada no meio de um dia radioso. Quando isso acontece, o máximo que podemos fazer é evitar grandes danos e, uma vez passada a explosão, pedirmos desculpas a quem ofendemos e perdoarmos a nós mesmos. Apesar de não os percebermos, existem sinais de que estamos prestes a explodir. São como as luzes vermelhas no painel do seu carro. Nada acontece de repente, embora possa parecer que sim. Se ficarmos bem atentos, descobriremos que há determinadas situações que nos empurram nessa direção. Para alguns, pode ser um contexto que mobilize e provoque uma sensação crescente de irritação. Para outros, um sentimento de medo e ameaça. Para outros ainda, é a sensação de insegurança ou de coração disparando. O primeiro passo para controlar a perda explosiva da paciência é procurar perceber qual é o seu sinal de aviso. Para mim, é indiscutivelmente uma frase que surge na minha cabeça, algo como: não aguento mais, não vou continuar aceitando isso. Para você, pode ser uma coisa completamente diferente. Investigue com calma, constatando sem se culpar. Você está trazendo para o seu consciente algo que geralmente funciona abaixo do seu nível de percepção habitual. A melhor maneira de investigar o que ocorre é, após um episódio de impaciência, examinar o que aconteceu dentro de você antes da explosão. Quando tiver descoberto quais são os primeiros sinais de alerta, experimente o passo seguinte. Nessas ocasiões, faça algo diferente. Levante-se, peça licença para ir ao banheiro, cante uma canção qualquer em sua mente. Afaste-se da pessoa ou da situação. Ao interromper o mecanismo que geralmente faz você passar da paciência para a impaciência, você aumenta a possibilidade de manter a calma. Quando Cíntia fez essa experiência, levou algum tempo para identificar seus primeiros sinais de aviso. Mas, depois de prestar atenção diversas vezes, percebeu que ficava levemente ofegante pouco antes de estourar. Passou a lançar mão de vários recursos, entre eles, respirar fundo lentamente. Deu certo. Analise seus primeiros sinais de aviso e tente fazer algo diferente na próxima vez que a luz vermelha acender. Dessa maneira, as tempestades da impaciência se afastarão e não pegarão você de surpresa. Faça uma pausa. Nada é mais eficaz do que inspirar e expirar lenta e profundamente para administrar algo que você não pode controlar. E a seguir, se concentrar naquilo que está bem na sua frente. Oprah Winfrey. Gary Mack trabalha com atletas profissionais, ajudando-os a maximizar seus desempenhos. Em seu livro Mindy Jin, Ginástica da Mente, ele também recomenda o poder da respiração consciente para obter concentração e acalmar a mente. Para conseguir isso, começa fazendo os atletas efetuarem o que ele chama de exercícios sem respiração. Primeiro, eu digo ao grupo que se trata de uma competição, que vou observar cada um deles e julgar o desempenho individual cuidadosamente. A seguir, começo a gritar ordens. Olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para a esquerda, olhe para a direita. À medida que executam o exercício, a ansiedade deles aumenta. Seus padrões de respiração mudam. Sem perceber, muitos prendem a respiração. Depois de fazê-los observar isso, ele os ensina a respirar conscientemente em situações de estresse. Concluí que boa parte da minha vida parece com o exercício sem respiração de Mack. Olhe para cá, para ali, para lá. Constantemente prestando atenção,
constantemente tentando acompanhar. Será que algo tão fácil quanto um exercício de respiração seria capaz de aumentar a minha paciência e a minha paz de espírito? Pois eu descobri que sim. Alguns momentos de respiração consciente, já que respiramos o tempo todo sem que o percebamos, permitem uma pausa para nos lembrarmos o que de fato é importante na situação e para não reagirmos apenas por impulso. A respiração consciente também nos ajuda a sintonizar com nossos corpos e a observar o que está ocorrendo internamente. A paciência e a impaciência não são apenas sentimentos, mas sim sensações em nossos corpos. Para mim, paciência significa uma sensação de grande calma, um profundo e crescente sentimento de bem-estar, enquanto a impaciência é uma sensação de nervosismo, agitação e desequilíbrio. Quando percebemos a sensação de impaciência em nossos corpos, podemos usar a respiração consciente para retomar a paciência. Essa respiração transmite a nosso sistema nervoso um sinal para começar a relaxar. Em segundos, nossos músculos se afrouxam, nossa pressão arterial cai, nossos ombros relaxam e nosso coração passa a bater um pouco mais devagar. Nesse estado de maior calma física, podemos reagir com mais eficiência, usando todos os nossos recursos emocionais e mentais. Existem muitas maneiras de respirar com calma. Em um relatório sobre redução de estresse publicado pela Harvard Medical School, há uma técnica que pode ser feita em menos de 1 minuto. Ela é especialmente eficaz porque combina respiração e toque, o que também é tranquilizante. Põe a mão em sua barriga, logo abaixo do umbigo. Inspire fundo e sinta seu abdômen inflar. Segure a respiração contando até 3 e a seguir expire, sentindo o abdômen esvaziar. Inspire novamente, contando até 3. Repita até se sentir mais calmo. Você pode usar essa técnica em qualquer lugar, em qualquer ocasião que cause estresse. Sob a pressão de um prazo final, quando seu computador de repente pifa, quando seus filhos estão irritando você ao máximo, quando se preocupa em chegar a um determinado lugar na hora. Você pode incentivar os seus familiares e amigos a adotarem esse procedimento, quando suas paciências estiverem se esgotando. Não deixe de experimentar essa fórmula da paciência. Ela é simplesmente a melhor maneira de nos recompormos rapidamente. Como Thich Nhat Hanh garante, é preciso apenas um ato de inspirar e expirar conscientemente para entrar de novo em sintonia consigo mesmo e com tudo a seu redor. E 3 atos de inspirar e expirar conscientemente para manter essa sintonia. Por mais ocupados que estejamos, todos nós temos tempos para isso. Desça para a base da árvore. Se todos tivessem entrado em pânico quando os barcos lotados de refugiados se depararam com tempestades ou piratas, tudo estaria perdido. Mas, se apenas uma pessoa permanecesse calma e centrada, isso seria o bastante. Ela indicaria o caminho para que todos sobrevivessem. Thich Nhat Hanh. O monge budista Thich Nhat Hanh é vietnamita. Quando era jovem, todas as pessoas que mais amava, sua família, seus colegas, monges, as crianças nos orfanatos que ele tinha fundado, morreram na guerra. No entanto, Thich Nhat Hanh é um dos seres humanos mais calmos e felizes que existem. Isso acontece, ele diz, porque a paz pode ser encontrada em todas as ocasiões, mesmo quando a vida parece mais desafiadora. Uma das melhores maneiras de descobrir a paz é sair da sua mente e entrar no seu corpo. Han compara isso a estar em cima de uma árvore durante uma tempestade. Se o vento é muito forte, quem se encontra no topo da árvore será sacudido violentamente. Os que estão na parte robusta do tronco não serão abalados. Como é que se chega à base da árvore? Uma das maneiras é se concentrando.
Assim como a respiração consciente, a concentração é uma forma física de colocar-se por inteiro no momento presente, com a mente e o corpo em harmonia. A partir desse ponto de inabalável calmaria, ficaremos muito mais bem preparados para lidar pacientemente com o que estiver ocorrendo ao nosso redor, até mesmo com piratas invadindo o barco. A concentração tem sido uma das técnicas mais úteis que aprendi no cultivo da paciência. Aqui está o exemplo mais impressionante. Desde a primeira noite após termos adotado Ana, ela acordava de madrugada berrando. Durante quase 4 anos, isso acontecia 1, 2, 5 vezes por noite. Nossa filha chorando, esperneando histericamente, às vezes por quase 15 minutos. Ela não estava realmente acordada. Os especialistas chamam esse fenômeno de terror noturno. No caso de Ana, acredito que ele seja consequência de seu abandono quando era bebê. Além de pegá-la no colo e dizer-lhe que estava segura, não havia nada que pudéssemos fazer até ela adormecer profundamente. Quando ficou maior, tornou-se impossível pô-la no colo porque seus chutes eram fortes demais. Tudo que Dom e eu conseguíamos fazer era sentar ao seu lado, dizer-lhe que estava segura e não deixá-la sozinha. Como qualquer pai ou mãe sabe, é muito difícil ver uma pessoa em agonia e não fazer nada. No começo, eu ficava muito agitada, até que um dia lembrei-me que podia me concentrar. Isso foi muito eficaz. Pude ficar totalmente presente com Ana o tempo necessário para ela se acalmar, sem perder a paciência, noite após noite, mês após mês, até nossa filha parar de acordar. Isso funcionou para outras coisas também. Usei essa tática quando Ana, aos 2 anos, se jogava no chão com acessos de raiva. Eu me concentrava e com calma dizia: sei que você está zangada. Sinto muito por você estar tão aborrecida. Como pude me mostrar presente sem me deixar envolver em suas tentativas de manipulação, seus faniquitos logo acabaram. Agora eu uso essa tática todas as vezes que alguém me ataca com agressividade, frustração, aflição ou medo. Tornou-se automático. Eu me concentro e, daquele estado de maior calma, consigo reagir de uma maneira mais saudável para mim e para as outras pessoas. Eu me concentro ao prestar atenção em minha barriga e me imaginar cercada por uma esfera de energia distante apenas poucos centímetros do meu corpo, inclusive debaixo dos meus pés. Algumas pessoas se concentram procurando lembrar o que realmente é importante para elas, prestando atenção nos batimentos de seu coração. As mulheres, às vezes, pensam em seus úteros. Qualquer coisa que traga o seu centro de gravidade para a barriga funciona. Para praticar, experimente uma das técnicas descritas aqui. Quando se sentir pronto, peça a alguém para empurrar seu ombro com delicadeza, como se tentasse derrubá-lo. Se você estiver desconcentrado, um delicado empurrão o fará se mover. Se estiver concentrado, ficará virtualmente imóvel. Esse centro de gravidade não é um ponto que fica sempre no mesmo lugar. Qualquer um de nós o encontra e o perde inúmeras vezes, mas quanto mais praticarmos, mais fácil e intuitivo será encontrá-lo em casos de necessidade. Pratique quando não estiver precisando, com um parceiro pouco agressivo. O objetivo não é você se estatelar no chão, mas ter a sensação de descobrir seu centro. Após fazer isso, 1 dúzia de vezes ou até sentir que conseguiu, você saberá. Experimente quando sentir o seu termostato subindo. Você fica mais paciente e produtivo quando se concentra? O que o ajuda a fazer isso? O que o ajuda a se lembrar de tentar quando a sua paciência começa a evaporar? Firmemente preso na raiz da árvore do seu ser, você estará muito mais capacitado a enfrentar as tempestades que os outros colocam no seu caminho. Bom senso em vez de fúria no trânsito.
Mais vale o homem lento para a ira do que o herói, e um homem senhor de si do que o conquistador de uma cidade. Provérbios 16:32. Em Road Sage, Bom Senso no Trânsito, Sylvia Boorstein fala sobre um motorista de limusine com quem ela uma vez ficou presa em um engarrafamento quando estava indo participar de um programa ao vivo na televisão. Ele trabalhava para a empresa, emissora, e portanto sabia o quanto era importante cumprir o horário. No entanto, embora estivessem praticamente parados, ele não perdeu a calma e conseguiu fazer com que ela chegasse pontualmente. Quando Sylvia lhe perguntou como conseguia ficar tranquilo apesar das enervantes circunstâncias em que se via envolvido todos os dias, o homem explicou: "O que faço poderia se tornar uma dor de cabeça para mim se eu permitisse que fosse." Esse motorista sabia algo que muitos de nós precisamos lembrar. Podemos escolher a maneira pela qual reagimos às situações em que nos encontramos. Para a maioria de nós, essas circunstâncias envolvem imensas quantidades de tempo em ruas e estradas engarrafadas. Dia após dia, assim como sabe o motorista da limusine, podemos decidir entrar em pânico pelo medo de nos atrasarmos, ficar furiosos com os outros motoristas ou relaxar e curtir o trajeto, devagar como está. Cada vez mais escolhemos a primeira opção. A American Automobile Association relata que a direção agressiva é responsável por 2/3 de todos os acidentes, e a California Highway Patrol relata que na área da Baía de São Francisco eles recebem 4 ou 5 reclamações de direção perigosa na hora do rush. Não é que as pessoas não tenham justificativas. Há uma relação direta entre o nível de engarrafamento nas ruas e o nível de agressividade dos motoristas. Mas há um outro motivo para a fúria no trânsito estar se tornando tão comum. Ela é uma forma disfarçada de descontar nossas frustrações em relação a outras coisas. Você conhece aquela velha tirinha na qual o homem chega em casa após um dia difícil no trabalho e grita com a mulher, que grita com os filhos, que chuta um cachorro? Na psicologia, o termo para isso é transferência. Em vez de expressar seus sentimentos à pessoa ou à situação que está causando irritação, você estoura com alguém mais seguro. Como passamos muito tempo presos no trânsito, o trajeto de ida e volta do trabalho é o horário ideal para se praticar a impaciência. A paciência fará com que não causemos acidentes ao ficarmos mudando de pista o tempo todo, além de nos ajudar a manter distância do carro da frente e não ultrapassar perigosamente outros veículos. E quando os outros motoristas se comportarem mal conosco, a paciência nos permitirá evitar uma confrontação cujo resultado pode ser desastroso. Se um motorista agressivo ou uma simples fila de carros parados está irritando você, é útil relaxar conscientemente seu corpo, especialmente suas mãos, que seguram o volante. Olhe a paisagem em volta, descubra uma excelente estação de rádio, ouça CDs. Note a diferença que a escolha de manter a calma faz em seu percurso e na maneira como você se sente ao chegar. Emita um sinal de alerta a seus filhos. Eu, Ana, estou perdendo a paciência. Ana, 3 anos. Não se preocupe, mamãe, eu ainda tenho alguma. Quando eu era criança, uma das coisas que mais me faziam sofrer era ser agredida de várias formas, gritos, castigo e até mesmo agressão física, pelo adulto que estava tomando conta de mim, sem que eu tivesse a menor noção de como ultrapassar o limite de sua paciência. Enquanto eu aguentava o castigo, jurava que jamais trataria meus filhos daquela maneira, e mantive a minha promessa. Durante todos os anos em que ajudei a criar meus 2 enteados, que já são adultos, e agora com Ana, sempre emiti um sinal de aviso quando minha paciência estava prestes a se esgotar. Dessa maneira, eles sabiam o risco que estavam correndo e podiam escolher mudar seu comportamento ou aguentar as consequências. Eles nunca foram surpreendidos por minha raiva. Sempre houve um sistema de aviso prévio em funcionamento. Esse sistema funciona incrivelmente
bem há 25 anos. As crianças sempre levaram a sério o sinal de aviso e modificavam seus comportamentos assim que o percebiam. E eu não precisei me transformar na bruxa malvada e sofrer por sentimento de culpa e remorso depois. A emissão de um sinal de alerta oferece maior proteção às crianças confiadas a você, mas é também útil para nós, pais. Às vezes, o fato de nos ouvirmos dizer em voz alta que estamos no limite da paciência nos dá força para manter o controle. Ou, pelo menos, acabamos nos respeitando mais porque conseguimos emitir o sinal antes de estourar. Quando sinalizamos antes de agir, provamos a nós mesmos que somos emocionalmente confiáveis e que merecemos o amor que nossos filhos nos oferecem. Tente emitir um sinal de alerta na próxima vez que sentir a tempestade da impaciência se aproximando. E a seguir, observe o que esse sinal produz em você e nos seus. Se você tem dificuldade em saber quando a tempestade está prestes a começar, tente a técnica chamada Aprenda a reconhecer seus primeiros sinais de aviso, ver página 79, e tenha compaixão por si mesmo quando não conseguir se segurar. Utilize a sua sabedoria interior. Você precisa abandonar o abrigo do seu conforto e penetrar no terreno da sua intuição. O que você vai descobrir será fantástico. Você se descobrirá. Alan Alda. Quando seus filhos se formaram, Mac e Beth decidiram se desfazer de sua enorme casa no subúrbio e mudar para o centro da cidade. Procuraram durante meses até que um dia Beth encontrou o imóvel de seus sonhos, exatamente no quarteirão que desejava. Imediatamente fizeram uma oferta e colocaram a casa da família à venda. Mas, como não conseguiram vender logo a casa antiga, perderam a nova. No início, disse Beth, fiquei desolada por ter de voltar a procurar. Mas então, aconteceu uma coisa estranha. De dentro de mim veio uma mensagem. Não desista. Este é o lugar onde você deveria viver. Foi estranho, porque o imóvel já tinha sido vendido, mas algo no meu interior me disse para perseverar. Durante um ano, passei pela casa, a caminho do trabalho, e todas as vezes o pensamento surgia. Continue esperando. Então, um dia, a casa foi novamente posta à venda. Dessa vez, nós tínhamos o dinheiro e agora aqui estamos. Acredito que o que Beth ouviu foi a voz da sua intuição. Todos nós possuímos esse conhecimento profundo e paciente, capaz de nos ajudar quando estamos lutando por alguma coisa. Será que devemos continuar insistindo ou será que é melhor desistir? Devemos ficar imóveis ou partir para a ação? A nossa sabedoria interna tem o poder de nos orientar. É ótimo ouvir a voz da nossa intuição com tanta clareza como Beth ouviu. Só que isso não ocorre com frequência. Precisamos acessar a nossa sabedoria interior de outras maneiras. Em seu livro, Agitando as Águas, Jeanne Elmon oferece a prática de um caderno de anotações a que ela dá o nome de Dialogando e que pode ajudar você. Primeiro, anote quem são as 10 pessoas mais sábias que você conhece. A seguir, anote ou procure lembrar uma preocupação que esteja ligada à sua paciência, escreve Moon. Ela continua. Talvez você esteja se perguntando se deve continuar com um relacionamento, ou talvez esteja tentando descobrir as palavras mais sábias e carinhosas para discordar de uma amiga. O importante é descobrir uma situação para a qual você precise de paciência. Agora, consulte a sua lista de pessoas sábias e veja qual delas poderia ajudar você nessa determinada preocupação. Imagine uma conversa com essa pessoa. Faça perguntas e ouça as respostas em sua mente. Você se surpreenderá ao perceber como a situação vai se tornando mais clara. O que eu gosto nessa técnica é que ela permite que você solucione o problema do seu jeito. Quando empacamos, deixamos de recorrer aos nossos próprios recursos e ficamos impedidos de encontrar uma solução. Os conselhos de amigos, os deste livro e de outros, são todos bons e válidos, mas você se conhece melhor do que ninguém e tem dentro de si ferramentas obtidas em leituras, conversas, contatos.
O método de dialogar internamente com alguém que respeitamos nos ajuda a seguir nosso coração até a resposta correta para cada um de nós. Mantenha alto o seu nível de açúcar no sangue. Nosso sistema nervoso não é uma ficção. Ele faz parte do nosso corpo físico e nossa alma existe no espaço e está dentro de nós, assim como os dentes em nossa boca. Boris Pasternak. Eu estava dirigindo por uma estrada desconhecida no sul da Califórnia com meu então companheiro. Estou com fome, declarei. Preciso comer alguma coisa. Ele saiu da estrada para procurar um restaurante, mas não havia nenhum à vista. O tempo foi passando e eu cada vez mais faminta. Comecei a reclamar mais alto. Finalmente, ele viu um mercado. Vamos tentar esse, ele disse calmamente. Entrei no mercado e percorri os corredores. Não há nada para comer, resmunguei e saí intempestivamente. Durante todo o tempo em que agia como uma desequilibrada, havia uma parte de mim, meu ser racional, observando meu comportamento e pensando: o que está acontecendo? Sentia-me como se tivesse sido sequestrada por um alienígena. Somente alguns meses depois, quando fui diagnosticada com um nível de açúcar baixo no sangue, pude compreender o incidente no mercado. Se o seu nível de açúcar no sangue fica muito baixo, você se sente irritadiço, irracional e impaciente. Eu agora reconheço o sintoma nos outros. Ele é bastante evidente. Um ser humano normalmente racional, de repente se torna irracível, com a racionalidade presa por um fio. Os pais de crianças pequenas percebem isso intuitivamente. As crianças ficam mal-humoradas quando estão com fome. É por isso que os momentos logo antes do jantar são aqueles em que, com frequência, os humores estão mais tensos e a paciência muito curta. Digo isso para fazer você lembrar que, embora as práticas da paciência sejam, em sua grande maioria, emocionais ou espirituais, é possível que existam motivos bioquímicos para a sua impaciência. Talvez você precise apenas comer. Uma maneira de perceber isso é prestando atenção ao momento que você mais frequentemente perde a paciência. Isso acontece apenas antes das refeições? Você parece recuperar seu equilíbrio após comer? Você pode não sentir fome, apesar de o seu nível de açúcar no sangue estar baixo. Portanto, é melhor investigar os resultados. Eu me sinto mais paciente depois de comer do que os sintomas "eu estou com fome". Observe-se durante uma semana e veja se consegue identificar um padrão. Se a resposta for sim, para você ou para alguém que você ama, tenha alimentos altamente proteicos à mão. Biscoitos de queijo, nozes, clara de ovo cozida ou iogurte desnatado natural são boas opções. Manter alto seu nível de açúcar no sangue é uma maneira fácil de dar uma ajuda bioquímica à manutenção do seu equilíbrio emocional. É simples e certamente eficaz. Dê um outro nome à situação. Você gostará de saber que o calor em Lucknow tem estado realmente escaldante. É bom nos queimarmos com o calor de Deus do lado de fora, já que não nos queimamos com a paixão de Deus em nossos corações. Madre Teresa de Calcutá, em uma carta escrita em Lucknow. Para investigar a possibilidade de expandir seus negócios, uma fábrica de sapatos enviou 2 representantes comerciais a uma região da África. Um dos representantes enviou um telegrama em que dizia: "Situação impossível, porque ninguém usa sapatos". O outro escreveu de volta radiante: "Excelentes oportunidades para fazer negócios, porque eles não têm sapatos". Essa anedota aparece em A Arte da Possibilidade, de Rosamund Stone e Benjamin Zander. Eles a usam para mostrar que interpretamos a realidade o tempo todo. Temos, portanto, a possibilidade de escolher a melhor interpretação. Recentemente, minha filha me fez lembrar a utilidade disso em relação à paciência. Enquanto eu preparava o jantar, Ana estava, como sempre, sentada à mesa da cozinha, fazendo alguma coisa com papel e fita adesiva.
Gastou pelo menos 20 minutos construindo um objeto. De repente, ao tentar colocá-lo de pé, ele desmoronou. Pensam que essa criança de 5 anos chorou, resmungou ou se queixou? Não, ela simplesmente olhou e afirmou calmamente: isso não foi um sucesso. A verdade sai da boca das crianças. O que Ana fez foi contar a si mesma uma história que lhe permitisse manter a paciência para tentar de novo. Ela poderia ter pensado: este papel idiota não serve para nada. Ou, eu sou muito desajeitada, é por isso que não consigo fazer isso. Ou ainda, eu nem deveria estar tentando fazer coisas como essas. Esses pensamentos e outros do gênero levariam à frustração, à irritação e à desistência. Porém, dizer que não deu certo pode significar que da próxima vez ela poderá ser bem-sucedida. Assim, Ana conseguiu manter sua criatividade e sua motivação para procurar uma solução melhor. E foi o que fez, indo buscar na minha escrivaninha um papel mais grosso que tornasse a sua construção mais firme e a seguir recomeçando. Ana fez isso por instinto, mas nós adultos podemos fazer isso deliberadamente. Os psicólogos dão a essa capacidade o nome de reformulação, uma das mais possantes ferramentas que possuímos para superar sentimentos de desespero, inabilidade, irritação e convocar nossa força de vontade e nossa criatividade. Basta fazer uma pergunta simples: de que outra maneira eu posso encarar isso? De modo a aumentar a possibilidade de um bom resultado e ou de uma maior paz de espírito. Quando conheci meu marido, ele tinha 37 anos e nunca vivera um relacionamento que tivesse durado mais de 9 meses. Apesar de ter passado muitos anos sozinho, nunca deixou de esperar pacientemente pelo amor. Uma vez, quando perguntei como ele tinha conseguido isso, Dom me respondeu: todas as vezes que um relacionamento acabava, eu dizia a mim mesmo: bem, acho que ainda tenho algo a aprender antes de poder construir um relacionamento duradouro. Isso é reformular. Em vez de se culpar, de culpar a outra pessoa ou o destino, ele via a situação como parte de um aprendizado e, com essa atitude, conseguiu manter a paciência até o verdadeiro amor chegar. Como é que você pode reformular os provocadores da paciência em sua vida? Na próxima vez que seu sangue começar a ferver, pergunte a si mesmo de que outra maneira você poderia ver a situação. Por exemplo, eu tenho uma amiga que diz curtir estar presa no trânsito, porque isso lhe dá tempo para pensar sem ser interrompida. De fato, qualquer situação pode ser encarada de várias maneiras: oportunidade ou exasperação, esperança ou desânimo. Sua recompensa será um enorme salto na sua capacidade de manter o ânimo e de usar a criatividade quando as coisas parecerem não estar saindo do jeito que você quer. Arrume outra coisa para fazer. Uma excelente proteção contra a raiva e os pensamentos rebeldes, contra a impaciência e as discussões, é concentrar-se mentalmente em algum ótimo negócio ou interesse, que, como uma esponja, sugará sua atenção e impedirá você de ficar se aborrecendo com algo que lhe desagrada. Joseph Ricabe. Ana queria minha ajuda para fazer alguma coisa. Eu estava ocupada preparando o jantar. 1 minuto, eu disse. 1 minuto, ela resmungou. 1 minuto é tempo demais. Bem, respondi, falando igual a minha mãe. Pense em alguma coisa e o tempo passará mais depressa. Lembra-se do velho ditado: o leite da leiteira jamais ferverá se você ficar olhando? É verdade. Tanto se você tiver 5 anos e precisar esperar 1 minuto, quanto se tiver 40 anos e for obrigado a esperar vários minutos. Quanto mais nos concentramos na espera, mais devagar o tempo passa. É por isso que muitas vezes a melhor prática que podemos utilizar para ter paciência é fazer ou pensar em alguma outra coisa. Preferivelmente, como Joseph Ricabe sugere na citação acima, alguma coisa que consideramos interessante. Fazer alguma outra coisa não é só um truque para nos ajudar a ter paciência. Quando estamos em uma situação que exige paciência e, por conseguinte, está fora do nosso controle, e direcionamos nossa atenção para algo diferente, tomamos consciência de que nem tudo na nossa vida está fora de controle. Em algumas situações ainda podemos assumir o comando, não estamos completamente submissos aos caprichos de alguém ou de algum acontecimento externo.
Quando eu trabalhava com clientes, durante a época em que esperava ansiosamente um comprador para o meu negócio, esse truque me ajudou muito. Quanto mais concentrada e eficiente com os meus clientes, mais eu me lembrava que, a despeito do que acontecesse com o meu negócio, eu seria capaz de cuidar de mim mesma e da minha família. Quando Ana conseguiu se distrair com algum lápis e papel enquanto esperava por minha ajuda, ela provou a si mesma que não dependia inteiramente de mim para a sua felicidade. Ela podia se entreter. Pare um minuto agora e pense em uma situação que esteja exigindo a sua paciência. Esperar pelo telefonema de alguém importante para você, aguardar os resultados de um exame potencialmente ameaçador, receber a notícia de que foi contratado. Em vez de se preocupar, será que você consegue pensar em alguma coisa divertida, necessária ou interessante para fazer enquanto espera? Que tal colocar aqueles documentos em ordem? Ou responder aos cartões de Natal que recebeu? Realizar tarefas sempre adiadas? Ler um livro gostoso quando tiver de ficar em uma fila? Ou mentalmente planejar suas férias enquanto está presa no trânsito? Ter paciência não significa se fixar em algo que nos preocupa. É perfeitamente adequado desviar nossa mente para alguma outra coisa. Na verdade, um sábio anônimo está convencido de que a paciência nada mais é do que a arte de encontrar uma outra coisa para fazer. Pratique com pessoas idosas. Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e uma das mais difíceis tarefas na grande arte de viver. Henry Frederick Amiel. Minha amiga Michele vai fazer 60 anos esse ano. Sua mãe, cada vez mais frágil, está com 97. Nos últimos 25 anos, Michele tem cuidado da mãe, passando algumas semanas com ela, adequando sua vida às suas crises de saúde, adiando viagens e trabalho e, por fim, mudando de cidade para morar mais perto. Durante todos esses anos, sua mãe nunca agradeceu os sacrifícios que a filha fez por ela. No entanto, Michele manteve sempre seu compromisso de ajudar a mãe a ter um final de vida digno. Michele não é nenhuma santa. Ela muitas vezes perde a paciência, especialmente com a teimosia da mãe, incapaz de compreender os limites da idade. Ao insistir em virar seu colchão sozinha, por exemplo, passou 6 meses de cama com problemas na coluna. Michele fica frustrada, aborrecida e até zangada. Mas depois ela perdoa a mãe e toca a vida. Em muitos aspectos, lidar com pais que estão envelhecendo requer o mesmo tipo de paciência de que precisamos para educar filhos. Cuidar de suas necessidades básicas, ficar sempre atentos para que eles não se machuquem, colocar-se à disposição deles, repetir as mesmas informações e ouvir as mesmas histórias. A diferença entre juventude e velhice, no entanto, está no fato de que, ao cuidar de uma criança, vemos crescimento e progresso. Com o nosso esforço, a criança um dia será capaz de caminhar sozinha. Com os mais velhos, precisamos encontrar outras motivações, talvez porque cuidaram de nós ou porque queremos tornar o fim de suas vidas o mais agradável possível. Cada um de nós precisa encontrar os seus próprios motivos. Em seu diário, Uma Vida Interrompida, Etty Hillesum escreve sobre suas frustrações ao lidar com seus pais e o que é necessário para realizar bem essa tarefa. O que é necessário não são pequenos atos de amor, é algo mais fundamental, mais importante e mais difícil. É amar os pais lá no seu íntimo, perdoá-los por todos os problemas que eles lhe causaram e por adicionarem o peso das dificuldades da vida deles à sua própria vida. No entanto, talvez a explicação para a nossa impaciência esteja em nós mesmos. Etty compreendeu isso. Na verdade, esses sentimentos não têm nada a ver com os meus pais, mas com algo em mim mesma. Quando Michele analisou sua situação por esse ângulo, eis o que descobriu. Quando estou com minha mãe, vejo nela a vulnerabilidade que terei um dia. E se eu precisar do tipo de ajuda de que ela necessita agora, e se o sofrimento me impedir de ser agradável, eu perco a paciência porque, no fundo, desejo que ela seja a mãe forte e corajosa da minha juventude e que eu não precise ter medo de envelhecer. Essa constatação me ajudou muito, consegui ser solidária com minha própria vulnerabilidade, com meu medo de envelhecer. Todas as vezes que estou com minha mãe, digo a mim mesma com muita compaixão: sim, você está com medo. Sim, você é vulnerável. E quanto mais eu repito isso, mais paciência tenho com ela.
Você pode fazer isso também. Pergunte-se: do que é que estou com medo quando eu estiver perdendo a paciência com uma pessoa idosa? Quanto mais você acolher seus medos, mais paciência terá. Responda com seu coração. A distância que você percorre na vida depende do seu carinho com os jovens, da sua delicadeza com os idosos, da sua compreensão com os que se esforçam e da sua tolerância com os fracos e os fortes. George Washington Carver. Em Um Dia Minha Alma se Abriu por Inteiro, Ian Van Zandt escreve sobre uma incrível experiência ligada à paciência. Eu corria pela casa tentando chegar a um lugar onde já deveria estar, procurando um par de meias enquanto pintava os olhos, passava minha blusa e escovava os dentes. É surpreendente o número de coisas que você consegue fazer quando está atrasada. O telefone tocou. Era seu filho ligando da prisão para pedir ajuda, pois ele tinha brigado com outro preso. A primeira reação de Ian foi: esse telefonema está atrapalhando meus planos. Seu filho continuava falando, angustiado, mas ela só conseguia pensar no quanto estava atrasada para seu compromisso. Por fim, ele disse melancolicamente: eu realmente ainda não estou pronto para ir para casa, não é? De repente, Ian se deu conta. Este é o meu filho, telefonando da prisão para pedir a minha ajuda, e eu estou preocupada em me atrasar para um compromisso? Com todo o amor e paciência que pude reunir naquele momento, respondi: meu filho, você não precisa ganhar a nota máxima nos testes da vida, só precisa passar de ano. Você se afastou da briga para telefonar, em vez de permanecer no meio dela. Se quer a minha opinião, acho que você está saindo muito bem. Como Ian Van Zandt descobriu, quando se trata de ter paciência com os outros, o melhor que podemos fazer é convocar a nossa compaixão. A maioria das pessoas faz o melhor que pode. Quando nos lembramos disso, nossos corações se abrem e a paciência nos inunda. Mas quando reagimos com o cérebro, podemos ser muito críticos. Ela deveria ser assim, ele não deveria ser assim. Quando abrimos nossos corações, nos lembramos de que somos todos obras-primas inacabadas, vivendo um processo de crescimento. O escritor cristão do século XV, Thomas Kempis, observou isso em seu famoso trabalho A Imitação de Cristo, quando escreveu: esforce-se para ser paciente ao suportar os defeitos dos que o cercam, porque você também tem muitos e eles precisam ser suportados pelos outros. Se você não é como gostaria de ser, como pode pretender encontrar alguém que seja totalmente do seu agrado? É fácil dizer que deveríamos ter compaixão, mas quando alguém nos ofende ou nos agride, isso se torna muito difícil. Por isso, vou sugerir uma excelente maneira de ter compaixão. Afaste-se do problema e faça as 3 perguntas que minha colega Dalma Markova elaborou. 1. Se eu examinar a situação do ponto de vista da outra pessoa, o que ela pode estar vivenciando neste exato momento? 2. Qual seria a interpretação que alguém que eu respeito daria a esses fatos? 3. Se alguém que eu respeito fizesse o que essa pessoa fez, eu estaria me sentindo de outra maneira? Nesse caso, de que maneira? Essas perguntas ajudam a abrir nossos corações. Foi o que Ian fez ao telefone com o filho. Ela foi capaz de compreender o que ele estava vivenciando e sua empatia e compaixão foram despertadas. A paciência e a compaixão trabalham juntas para se apoiarem e se desenvolverem mutuamente. Quanto mais paciência tivermos, mais seremos capazes de compreender e nos solidarizar com os sentimentos das outras pessoas. E quanto mais reagimos com nossos corações, mais poderemos nos valer da fonte de paciência que está localizada no íntimo de cada um de nós. Diga a si mesmo que você tem todo o tempo de que precisa. A vida é tão curta, deveríamos nos mover mais devagar. Thich Nhat Hanh. Topei por acaso com essa ideia há alguns anos. Eu estava apressada, procurando terminar um trabalho a ser entregue num prazo apertado, quando meu computador falhou. Um pouco antes de perceber minha impaciência aumentando, eu me ouvi dizer internamente: não vou ter tempo. Assim que essas palavras surgiram em minha mente, minha agitação física aumentou.
Meu coração bateu mais rápido e minha respiração ficou ofegante. Mas uma pequena parte do meu cérebro testemunhou o que tinha acabado de acontecer, e essa testemunha começou a notar que era isso que eu sempre dizia antes de ficar impaciente: não vou ter tempo. Todas as vezes esse pensamento desencadeava a mesma reação: agitação e medo. Eu detestava essa sensação de pânico, por isso, um dia resolvi dizer a mim mesma de brincadeira que eu tinha todo o tempo de que precisava. Tinha todo o tempo de que precisava para fazer um projeto, mesmo que fosse interrompida várias vezes ou que o computador travasse. Tinha todo o tempo de que precisava para chegar a um lugar, mesmo que ficasse presa no trânsito. Tinha todo o tempo de que precisava para preparar o jantar, mesmo que o assado queimasse. Para minha surpresa, a frase funcionou como um amuleto. Sobretudo, descobri que, de fato, eu tinha todo o tempo de que precisava. A afirmação passou a funcionar tão bem que parecia mágica, como se o tempo aumentasse ou diminuísse de acordo com a minha atitude em relação a ele. Em algumas ocasiões, fiquei mesmo sem tempo para, ainda assim, fiz mais do que teria feito se tivesse me apavorado com as perspectivas de falta de tempo. Comecei a perceber que o hábito de nos amedrontarmos com a ideia de não termos tempo suficiente diminui expressivamente nossa eficiência e nossa capacidade de atuação. Na verdade, quanto mais conseguimos nos manter tranquilos quando estamos sob pressão, a capacidade que temos de agir, porque estamos usando a parte racional da nossa mente para nos ajudar. Com tranquilidade e bom senso, talvez possamos descobrir como destravar o computador, terminar o trabalho no prazo acordado, chegar a uma reunião na hora. Se entrar em pânico, não vou conseguir nada disso. Usando esse método de autoconvencimento, mudei de tal maneira de atitude que as pessoas em volta de mim começaram a me perguntar qual era o meu segredo. Compartilhei minha estratégia e outros começaram a usá-la com sucesso. O truque consiste em nos lembrarmos de utilizá-la. Alguns põem a frase em um papel adesivo e o colam em seus computadores. Para mim, o que funciona melhor é parar todas as vezes em que me escuto dizendo "não vou ter tempo", respirar fundo e substituir essa frase por "tenho todo o tempo do mundo". Tenho todo o tempo de que preciso. Faça essa experiência durante uma semana. Observe o que acontece se você disser a si mesmo que tem tempo suficiente. A sua vida ficou mais calma, mais feliz, mais produtiva? Se isso funcionar, ótimo. Você acabou de descobrir uma maneira de produzir mais e sentir menos estresse. Faça uma análise dos riscos. Quando algum infortúnio nos ameaça, o melhor que temos a fazer é considerar séria e deliberadamente qual a pior coisa que poderia acontecer. Depois de encarar essa possível desgraça de frente, encontre razões sólidas para pensar que, apesar de tudo, ela não será tão terrível assim. Bertrand Russell. Minha amiga Annette é uma das pessoas mais tranquilas que conheço. Eu observei sua serenidade aparentemente infinita em ambientes sociais e profissionais. Isso é mais surpreendente ainda porque ela tem uma séria doença renal que exige diálises diárias. Mas a Annette lida com esse problema e com tudo mais com uma grande calma. Um dia, perguntei qual era o segredo. Quando a pressão fica forte e eu começo a perder a paciência, eu me pergunto, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu me empenhar para resolver isso? Quando se trata de uma coisa que escapa ao meu controle, como o engarrafamento, eu pergunto, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu me atrasar? Ou se o bombeiro não aparece para consertar a privada hoje? A pergunta é a mesma e a resposta quase sempre é nada demais. Portanto, qual é o problema de estar 10 minutos atrasada ou de ter de encontrar uma outra pessoa para consertar minha privada? Eu concluo que os problemas que poderiam ocorrer são insignificantes se eu os comparar com o estresse causado pela exasperação que eles podem causar. Mulher sábia, essa Annette. Seu método para se manter paciente é muito direto. Ela faz o que no mundo dos negócios é chamado de análise de riscos, avaliar cuidadosamente os possíveis riscos e julgar se será possível sobreviver a eles. O que ela geralmente descobre é o mesmo que você ou eu descobriríamos se fizéssemos essa avaliação.
ou seja, que muito provavelmente o risco é mínimo. O problema é que quando ficamos estressados, nos exasperamos e nos sentimos como se estivéssemos em uma situação de vida ou morte. Mesmo em caso de perigo, uma análise de riscos pode ser útil. Ellen MacArthur, uma jovem de 24 anos, adora velejar. Recentemente, essa jovem inglesa entrou no Vendée Globe, uma corrida solitária ao redor do mundo, disputando com alguns dos mais experientes velejadores do planeta. Ninguém esperava que ela terminasse a prova. Sozinha, Ellen escapou por pouco de uma fileira de 5 icebergs. Seu barco ficou avariado e necessitando de sérios consertos. É horrível sentir o barco se quebrando debaixo de você, ela relatou em seu diário. Distante apenas 200 milhas da linha de chegada, um tirante que segurava o mastro quebrou e seu barco quase foi destruído. Em cada desafio, Ellen cuidadosamente avaliou os riscos, calculou as opções e pacientemente fez os reparos. Os resultados? Ela chegou em segundo lugar, tornando-se a pessoa mais jovem e a mulher mais rápida a velejar sozinha ao redor do mundo, e a segunda pessoa no mundo a fazer isso em menos de 100 dias. Na próxima vez em que você estiver a ponto de enlouquecer com algum problema, faça uma análise de riscos e observe se isso ajuda a recobrar o seu equilíbrio. Qual é a pior coisa que poderia ocorrer? Se você tem tendência a imaginar catástrofes, inclua as seguintes perguntas. Realisticamente, qual é a probabilidade de o pior vir a acontecer? Se o pior ocorrer de fato, eu poderia sobreviver a ele ou talvez até aprender algo com o problema? Provavelmente você descobrirá que o pior talvez não aconteça e que mesmo que acontecesse você conseguiria superá-lo. Essa consciência pode lhe dar o conforto e a tranquilidade de que você precisa. Mantenha os seus olhos no prêmio. Eu sou extraordinariamente paciente, desde que finalmente consiga o que quer. Margaret Thatcher. Em sua autobiografia Superar o Impossível, Christopher Reeve escreve sobre a sua determinação de ficar de pé novamente após a queda de cavalo que o deixou paralisado do pescoço para baixo em 1995. Não é possível, lhe diziam os especialistas, a medula espinhal não pode ser regenerada. E acrescentavam que ele tinha sorte de estar vivo. Mas o antigo super-homem estabeleceu um objetivo para si mesmo, ficar de pé no dia em que completasse 50 anos em 2002 e brindar àqueles que tivessem tornado esse fato possível. Christopher Reeve não se levantou para um brinde em seu aniversário, mas conseguiu sentar-se sozinho e mover braços e pernas, prova de que a medula tinha se regenerado um pouco. E também pôde sentir toques delicados e picadas de agulhas, mais um sinal de recuperação da medula espinhal. Ele alcançou essas vitórias por meio de um programa de exercícios físicos incrivelmente exigentes que requeriam uma imensa paciência por parte dele e daqueles que o auxiliavam. A paciência para fazer os mesmos exercícios exaustivos repetidamente sem resultados aparentes. Embora ele não tenha alcançado sua meta, acredito que o fato de ter um objetivo fez a paciência e o progresso que conseguiu ser possível. Como precisava se esforçar para conseguir algo muito importante para ele, conseguiu aguentar todo o sofrimento físico decorrente. Manteve o tempo todo seus olhos no prêmio. Você não precisa ser um super-herói para fazer isso. Por causa de várias confusões causadas por obras de reforma em sua casa, minha amiga Karen acabou tendo de conviver com um banheiro muito precário durante 6 meses. Perguntei como é que ela tinha mantido a paciência. Bastava eu me lembrar do meu objetivo, que era ter um banheiro exatamente como eu planejara. Quando começava a perder a paciência, eu me lembrava do que queria, e ela voltava. Como Margaret Thatcher nos lembra na citação inicial, é precisamente a determinação de conseguir o que queremos que nos dá a paciência de que precisamos para enfrentar os obstáculos e seguir em frente. Se não nos mantivermos seguros em nossa vontade, podemos facilmente desistir, mas quando estamos comprometidos com o que desejamos, temos a capacidade de conviver com a situação, porque sabemos que, no final, o resultado será aquele que buscamos. Essa determinação é uma força poderosa. De uma maneira muito real, somos empurrados para o futuro pela força da nossa vontade e pelo poder da nossa paciência.
Isso acontece porque, como Robert Fritz aponta em O Caminho da Menor Resistência, nosso objetivo, determinado por nossa paixão e criatividade, se transforma em um poderoso imã que atrai energia. Não sabemos como, não sabemos quando, e é aí que entram a paciência e a fé. Mas se persistimos na busca daquilo que nosso coração deseja fortemente, é provável que o obtenhamos. Na próxima vez que se vir frustrado naquilo que deseja, procure usar a energia da sua frustração para reforçar ainda mais o seu desejo. Diga a si mesmo: quanto mais essa pessoa ou esse obstáculo se colocar no meu caminho, mais me lembrarei do que verdadeiramente quero. Não se trata de um truque. Essa atitude positiva aumenta as possibilidades de nossos sonhos se tornarem realidade. Não se deixe sobrecarregar. Estou atrasado para um encontro muito importante. Não tenho tempo para dizer alô, adeus. Estou atrasado. O coelho branco em Alice no País das Maravilhas. Sheila e Ted são casados e têm 2 filhos pequenos. Ted é um programador de computador que trabalha a 1 hora de distância de onde moram. Sheila é enfermeira e trabalha no turno da noite para poder estar em casa na parte da manhã, já que a escola dos filhos é à tarde. Ted sai cedo para o trabalho, para estar de volta às 3 horas, quando as crianças chegam da escola. Ted e Sheila se comunicam por bilhetes e só se veem nas horas em que ambos estão acordados no fim de semana. Tudo funciona bem, até o momento em que deixa de funcionar. Sheila me confidenciou recentemente. Um feriado escolar, uma criança doente e todo o sistema desmorona. Eu fico nervosa, me preocupando com o próximo problema. Sheila também pede constantemente a paciência com os filhos. Eles me chamam de sargento, ela lamenta. Não é de surpreender, pois não há pausas na vida do casal. Sheila e Ted não são os únicos a estar nessa roda viva. Há pouco tempo, uma mãe solteira me escreveu dizendo que, apesar dos esforços para ser gentil e paciente, eu me vejo praticamente empurrando velhinhas para entrar no metrô. E me irrito quando o treinador de futebol não termina o jogo na hora certa, porque tenho de atravessar correndo a cidade para pegar meu outro filho. A correria é geral. Acumulamos tarefas e papéis que nos obrigam a deslocamentos constantes, dando-nos a sensação de que o dia deveria ter mais 24 horas. As mulheres, sobretudo, são os filhos, a casa, o marido, o trabalho, a necessidade de cuidar um pouco de si mesma. É o sentimento de estar fazendo tudo pela metade, de não conseguir satisfazer ninguém, nem a elas mesmas. Não é de espantar que ficamos deprimidos e impacientes com qualquer obstáculo que surja em nosso caminho. É por isso que uma das maneiras de conseguir ter mais paciência é nas palavras da autora Dawa Markova: procurar não se sobrecarregar. Fazer 10 coisas em vez de 20, obrigar-se a tirar uma soneca de meia hora em algum momento do dia, sair para uma reunião com tempo suficiente para não se estressar com a preocupação de se atrasar. As pessoas mais pacientes que conheço são aquelas que têm tempo suficiente para enfrentar qualquer imprevisto que a vida coloca em seus caminhos. Um dente quebrado, um pneu furado, um filho doente, suas jornadas são suficientemente flexíveis para acomodar tais infortúnios e por isso elas conseguem reagir com paciência e tolerância. Pare um instante neste exato momento para pensar como você poderia eliminar tarefas de sua vida. Você consegue dizer não às solicitações que não são essenciais? Delega algumas funções ou assume todas. Tudo que você faz é indispensável ou há coisas que podem ser adiadas ou mesmo descartadas. Lembre-se, fazemos escolhas o tempo todo e, por isso, temos o poder de mudar as que estamos fazendo agora. Sheila percebeu que inconscientemente ia assumindo todas as tarefas, sem procurar outras soluções. Ela e Ted acabaram convidando a mãe dele para ir morar com a família. É uma senhora encantadora, que ficou contente por poder conviver com os netos. Agora, o casal tem uma ajudante e uma motorista de plantão. Ted, Sheila e seus filhos estão muito mais pacientes e felizes. Como é que você pode recuperar seu tempo? Pergunte a si mesmo: este troço ainda está voando? Estamos todos oscilando no meio do processo entre o que já aconteceu, que é apenas uma lembrança, e o que poderia acontecer, que é apenas uma ideia. O agora é o único momento em que alguma coisa acontece. Quando ficamos atentos, sabemos o que está se passando em nossas vidas. Sylvia Boorstein. Meu marido conta histórias de maneira confusa. Como vivo com ele há 10 anos, você deve achar que já me acostumei.
Recentemente, ele começou uma história com as seguintes palavras: eu quero lhe dizer uma coisa que pode ter consequências muito negativas para esse negócio que você está montando. Antes dele acabar a frase, meu coração disparou. Eu entrei em pânico e comecei a gritar: diga logo o que é, diga logo. É claro que a paciência foi para o brejo. Meu rompante o deixou tão agitado que ele demorou 5 minutos para conseguir acabar de falar. Quando, mais tarde, revi minha reação e refleti, percebi que geralmente o que me faz perder a paciência está relacionado a algum tipo de medo. Algo acontece e eu me convenço de que terá consequências desastrosas se não for atacado imediatamente. É por isso que fiquei tão encantada com uma história que li sobre o antigo astronauta da Apollo, Alan Bean. Como a maioria dos astronautas, Bean tinha sido anteriormente um piloto de provas treinado para fazer a si mesmo a seguinte pergunta quando algo parecia estar errado: este troço ainda está voando? Esta é uma maneira de ajudar o piloto a avaliar mentalmente a seriedade do problema, em vez de entrar em pânico, e ajudá-lo a ter serenidade para encontrar uma solução. Bean relata que esse treinamento foi muito útil quando ele estava na cápsula da Apollo 12. Ao subir, a nave foi atingida por um raio. De repente, todas as luzes de aviso do painel de instrumentos começaram a piscar, e os astronautas a bordo se sentiram intensamente pressionados a fazer alguma coisa. Naquele momento, disse Bean, ele se lembrou da pergunta. A nave não apenas continuava voando como estava indo na direção certa, isto é, para a Lua. Por isso, ele decidiu não abortar a missão, mas pacientemente verificar cada luz de aviso até todas as funções estarem restauradas. E assim, eles chegaram à Lua. É bem provável que as coisas que nos fazem perder a paciência não constituam ameaças de morte como as de uma nave atingida por um raio. Isso nos permite parar e perguntar: este troço ainda está voando? Em outras palavras, será que estou de fato em uma situação de vida ou morte, ou tenho tempo para avaliar todas as minhas opções com calma? Independentemente do fato de meu marido ter levado 1 minuto ou 4 para me contar sua história, eu não me encontrava em perigo iminente. E é claro que, se mantivesse a calma, estaria muito melhor preparada para lidar com qualquer informação que ele me passasse, mesmo que fossem notícias horríveis. Na próxima vez em que você se vir sem paciência com alguém ou com alguma situação, experimente a pergunta dos pilotos de prova. É uma ótima maneira de recuperar uma parte da tão necessária tranquilidade.